Olá, estamos aqui em comemoração do nosso 3º ano de Double Age e nada mais, nada menos trazendo para vocês professor Rodrigo Rosa, Rumo ao Topo. Ele já vai explicar para a gente já o que história é essa do Rumo ao Topo. Hoje ele é colunista da revista Leader Coach, não é isso? Isso. Top Trainer Brasil 2018, 20 anos, né? Foi homenageado. O CREF fez homenagem a alguns profissionais, né? Nesse ano de 2018, 2019. Ele foi um dos homenageados. Fitness Mindset Trainer, né? Acho que é o nome do momento. E a gente está trazendo o Rodrigo para falar um pouquinho mais sobre esse mundo invisível, sobre o top trainer, sobre o personal trainer. O que é um personal trainer de qualidade hoje? O que mudou, né? O que vem mudando, as tendências hoje, como se tornar um grande profissional da nossa área, trazendo certos conceitos que não são divulgados na mídia ou que não são explorados pela mídia e que nós, da Double Age, acreditamos. Então, primeiro de tudo, Rodrigo, muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, né? Foi dificílimo achar aí uma vaga no tempo do Rodrigo. E por que Rumo ao Topo? Se você quiser se apresentar primeiro, falar um pouquinho com o pessoal que está nos assistindo. Primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Dr. Caio é um cara que, além de ser meu amigo, é um cara que eu admiro demais. Me inspiro muito nele, porque ele tem esse lado humano muito forte. E ele quer trazer isso para a sociedade, utilizando a educação física como ferramenta. Bom, esse negócio do Rumo ao Topo começou em 2008, quando eu comecei a empreender, né? Passei a não trabalhar mais para os outros, trabalhar para mim mesmo. E quando eu comecei a empreender, eu falei, eu preciso de um slogan, né? Na verdade, eu criei uma microempresa individual, né, que era Rodrigo Rosa Empreendimentos Esportivos. Até hoje a razão social é essa. Mas eu precisava de um slogan. O meu slogan era Rumo ao Topo. Só que agora, nos últimos estudos que eu fiz, eu estou vindo numa pegada diferente, inclusive aplicando algum desses conhecimentos novos que eu tive, desvinculando um pouco o meu nome da minha marca. Então, utilizei o slogan para criar a própria marca. Okay. Eu acho que a gente tem que ter, como você disse, né, aí, Fitness Mindset Trainer. Então, acho que a gente tem que ter o mindset ligado para onde a gente quer ir. Né? Não adianta você... Quando você coloca no GPS, por exemplo, eu vim para cá. Né? O que eu coloquei no GPS? Então, eu tenho que colocar meu GPS mental para onde eu quero ir. Perfeito. Senão, ele não sabe para onde eu quero ir. Eu quero ir para o topo. Então, rumo ao topo. Como que foi esse start? Muitos alunos, muitos personagens me procuram e eu estou insatisfeito com o meu trabalho atual, estou insatisfeito com o sistema atual de CLT, eu estou insatisfeito. E como que foi o start do Rodrigo Rosa no sentido assim, eu preciso me jogar no mercado, eu preciso fazer algo sozinho? Quem te impulsionou? Teve coach, teve mentor, quais foram as pessoas que te falaram, não, eu vou e tchau? Nesse momento, o meu mentor foi a vida mesmo, né? Eu estava numa situação muito confortável, inclusive eu vou falar sobre isso no curso, numa situação extremamente confortável como profissional, já há 8 anos numa grande academia. Minhas aulas estavam dando lucro, porque tinha muitos alunos, tinha fila de espera na minha aula. E então, de repente, acho que a confiança foi tanta que, num determinado momento, a minha coordenadora me demitiu. Né? E eu não esperava aquilo, porque eu estava dando lucro para a empresa, a minha aula tinha fila de espera. Eu nunca fui um cara de, por estar numa posição vantajosa, me vangloriar daquilo. Okay. Porque é aquilo que a gente acredita, né? Quanto mais carregada de grãos, mais se curva a espiga de arroz, né? Então, a gente vem de artes marciais, o Caio também é um cara que tem uma filosofia oriental muito enraizada no espírito dele. Então, eu nunca fui um cara de meter a mala, vamos falar o português claro. E, de repente, do nada, eu acho que foi o destino. Alguns podem chamar de universo, alguns podem chamar de destino. Eu chamo de Deus, né? Acho que Deus queria um plano diferente para a minha vida aí. E aí eu fui mandado embora. Então, eu fui obrigado, na verdade, né, a empreender. Porque eu me vi numa encruzilhada com determinadas possibilidades.
né, jovem, isso foi em 2008, então há mais de 10 anos atrás, aí eu ainda sou um cara jovem, né? Sou jovem para ser velho, velho para ser jovem, mas ainda sou um cara jovem. Boa. Mas no auge da minha vida, né, como profissional e como pessoa, eu falei, cara, eu vou partir para cima. Eu vi várias pessoas que têm sucesso com isso. A área de personal trainer era a área que mais me agradava nesse momento. E eu falei, puxa, por que não tentar fazer isso? E com outros segmentos também. Então, trabalhei com ginástica laboral, trabalhei com N prestações de serviço ligadas ao esporte, até venda de equipamentos, né? Então, Artes marciais também? Artes marciais, né? Então, assim, um dos equipamentos que eu vendi, inclusive, era kimono, né? Defesa pessoal, parti para cima. Falei, vamos ver aonde que o negócio... Você joga várias sementes e vê aonde que brota. Onde mais brotou foi no personal, né? Que eu acho que hoje a educação física, todo mundo que faz faculdade de educação física, eu quero ser personal, né? O leque de transformação da vida das pessoas é tão grande, né? Mas todo mundo, eu quero ser personal. E não é tão fácil assim, né? As pessoas que estão se aventurando por aí levam o primeiro baque, né? Se você não souber o básico lá, né? Da fisiologia, da anatomia, da cinesiologia, e agora a gente está trazendo aí uma parte invisível que ainda não foi estudada e que para mexer mais ainda com a cabeça de vocês, ou seja, também não é uma receita de bolo, mas vamos mostrar o caminho, né? O Rodrigo, a todo momento aqui na nossa entrevista, nós vamos estar falando um pouquinho do que nós vamos conversar nos cursos presenciais que o professor Rodrigo vai estar conosco durante o ano. Então, um deles, né, vai acontecer agora, essa semana, na verdade, e logo em seguida teremos outras intervenções do professor Rodrigo, e ele vai comentar também a questão da legalização, né, porque muita gente faz muita coisa informal, isso também dá um peso na hora de você precificar o teu valor lá para o teu aluno. Eu ganho mas isso é pouco. Crença, né? É cultura, né? Infelizmente, para a gente tirar a crença e cultura enraizada nas pessoas é muito complicado, né? Mas nós vamos falar sobre isso também. E como que foi esse processo também de legalização, de contabilidade, de você vai levar um pouquinho isso para o curso, mas como é que você se viu e falou, olha, eu preciso fazer as coisas na ordem, né? Lícito, porque o Brasil tem aquela coisa de, depois a gente vê, depois a gente se legaliza, depois... Deixa eu economizar aqui, sonegar ali, isso realmente... Como que você vê isso como personal? Olha, é interessante, né, porque... Assim como todos, eu também sou ser humano e também erro, né? Então, a minha contadora, ela chegou a um ponto que ela falou assim, Rodrigo, por que você não fez a sua MEI ainda, né? E eu falei assim, mas não tem custo, não sei o que. Ela falou assim, bom, se você não fizer a sua MEI, ano que vem eu não faço mais sua declaração, não faço mais o que precisa. Então, assim, o que eu falo... Ela te trocou. Ela me colocou na parede e falou, você é um cara totalmente do bem, você é um cara que faz as coisas tudo certinho, vamos fazer isso certinho também numa boa, né? Mas eu falei, claro. E assim, quando a gente paga um profissional, a gente confia nele, né? Então, se você me contrata como seu personal e eu quero, na verdade, fazer seu trabalho, fica complicado. Todo personal que está me ouvindo, ele sabe o que é isso. Tem um monte de aluno que você fala uma coisa e ele faz totalmente outra, né? E aí depois reclama que não tem resultado ainda por cima. Mas, então, eu fui buscar essa legalização, né? Me tornei microempreendedor individual. A razão social, como eu falei para vocês, ficou Rodrigo Rosa Empreendimentos Esportivos e o nome fantasia Rumo ao Topo Assessoria em Educação Física. Cara, isso me trouxe uma credibilidade, porque assim, a partir do momento que eu entrego um contrato para uma pessoa escrito Rodrigo Rosa, e eu entrego um contrato para uma pessoa escrito Rodrigo Rosa Empreendimentos Esportivos, CNPJ tal, sede tal, fica muito mais sério o trabalho. Olha que dica bacana aí, então, sabe, se você... As pessoas têm medo de ter contrato. Não, vou dar contrato, o aluno já vai refugar, né? O cara está querendo me entubar um contrato. Não, na verdade, ele vai achar ótimo aquilo. Isso é crença, isso é cultura. Acho que mostra mais autoridade do profissional. E profissionalismo também, sabe? Aí o cara pega o contrato e leva naquele saquinho de plástico. Pô, compra uma capinha numa loja de papelaria aí, cara, barato, que custa R$2. Coisa barata. Entendeu? Uma capinha canaleta, por exemplo, sabe? Entrega pro aluno com o seu logo, com a sua logomarca, né? Pô, o cara olha aquilo e ele já te vê com outros olhos. Aquilo é a sua imagem.
Né? Então, todo um construto tem para toda chegar uma base ao topo. Exatamente, tem toda uma base que a galera não respeita. Aquele que eu estava falando para você de treino neuromotor, que a gente teve agora no final de semana no congresso, e o professor Antônio Carlos Gomes, que é uma lenda viva do treinamento, estava falando, ele que é um cara que manja muito, né, aprendendo ali que, na verdade, né, as coisas básicas, elas fazem parte, né? Então você fala treino neuromuscular, treino neuromotor. Aí ele, na história que ele foi pegar a chave na Alemanha, lá foi pegar a chave, abriu a sala, que era a chave da sala de treino neuromotor, neuromuscular. Aí o cara deu a chave para ele, lá na Alemanha, tá, foi colchonete, sala vazia. Ele, cadê? Peso, barra, né? Foi lá, voltou, indignado. Não, você me deu a chave da sala errada, eu quero a sala de neuromuscular. Né? Não, professor, você pegou a chave certa. E aí o treinador que convidou ele para a Alemanha e falou, não, você pegou a chave certa, na verdade você não pediu certo. Você quer a chave da sala de treino neuromotor, musculação. Né? Então ele falou assim, é diferente? Ele falou, porque olha como é que funciona um treino neuromuscular. Botou ele em pé no meio da sala, que não tinha nenhum equipamento, uma varetinha, que nem o professor de judô fazia antigamente. O músculo que ele cutucava, ele falava, contrai, bíceps, abdômen, glúteo. Ele falou que ele terminou a aula suado, né? Pingando. E aí, assim, a pessoa não sabe colocar o estímulo do cérebro para o músculo, como que ela vai saber fazer? Faça uma rosca direta. Se você não sabe nem ficar de pé num pé só, você não sabe ativar seus músculos corretamente, então assim, são as etapas, não dá para queimar a etapa. Hoje, eu sei que é difícil você vender isso para o seu aluno, falar assim, vou fazer um treino neuromuscular com você. Cata uma vareta e tuf, ensina o cara a ativar a musculatura. Sim. Mandar impulso elétrico para o músculo, certo? Você vai pedir para ele contrair o bíceps, ele vai contrair o abdômen, cara, você vai ver. Porque ele não tem ainda essa conexão. Mas se você fizer isso como personal, você perde o aluno. Cara, que treino chato. Né? Mas deveríamos explicar com muita paciência para esse aluno que ele deve fazer esse tipo de treino. Meus alunos, eles ficam doidos da vida quando eu chego com algum treino de postura, treino para o core, treinos que não são tão divertidos, vamos dizer assim. Ou os convencionais. Os convencionais, mas eu explico para eles a essência daquilo. Isso que está faltando para muito professor. O cara, ele é só treinador. Ele não é professor. Eu falo que existem professores de educação física, são aqueles que ensinam educação física. E existem treinadores que treinam as pessoas. É diferente. Que é um pouco mais a fundo na questão do ser humano, do cliente, da você pessoa tem que te educar. contratou. E não simplesmente a série é tal, fazendo aí enquanto eu vou resolvendo aqui minha vida no Exatamente, no WhatsApp. Né? A gente vê muito isso hoje, infelizmente. E aí, quando a gente fala desse aspecto do profissional da educação física, acho que vem à tona a questão da liderança. Logicamente, do enfrentamento, logicamente, você teve que liderar. E liderar sozinho, né? Na verdade, às vezes você não tinha quem ali te mostrasse um caminho. O que você podia falar para a gente com relação à arte de liderança que um personal precisa ter? Eu acho que um líder ele é aquela pessoa que leva as outras pessoas onde elas não conseguem ir sozinhas. Né? Então, eu não consigo ir sozinho em determinado local, eu contrato um guia. Né? Você vai viajar com a sua esposa, aí você vai, sei lá, para o Havaí. Vamos falar um lugar bacana, né? Pra gente... Você não conhece nada, você contrata um guia e fala onde é que é o melhor lugar, onde é que é o pico, né? Onde que eu gosto de tal e tal e tal e tal coisa, me leva lá. Então, você tem que conduzir as pessoas para o melhor lugar. Só que assim, para você aprender a ser um líder, você tem que colar em outros líderes, que é o que eu faço com você, é o que eu faço com o Arthur Siqueira, que é um cara sensacional, é o que eu faço com o Cris Parente, é o que eu faço com pessoas. Eu tenho meu mentor, eu tenho um life coach, o Antônio de Souza, né, coach, que é um cara sensacional. Eu tenho um mindset coach, que é o Carlos. E assim, se você não tiver mentores, se você não tiver pessoas que guiam você para os melhores lugares, você pode se auto-sabotar, você pode cair em armadilhas que você mesmo cria com a sua mente, com as suas limitações, com as suas crenças, né? Então, eu acho que um líder ele tem que estar em constante atualização.
Ele tem que estar de olho para onde, porque o vento muda e você não ajusta a vela, né? Então você está com o veleiro lá à deriva, o vento mudou para cá, mas eu quero continuar indo para lá. Você tem que ajustar a vela para você continuar no mesmo lugar que você está. Até o Rodrigo entrou num assunto bem bacana, que eu até tinha pautado aqui para a gente, seria a última questão, mas olha que interessante, a questão da tecnologia e o ser humano, né? Como profissional de educação física pode se tornar indispensável na nova era. Então, eu queria até que o Rodrigo falasse um pouquinho sobre isso, que vai ser tema dos nossos cursos presenciais, porém é um assunto assim de altíssima magnitude por conta do mundo virou tecnológico. Exato. Ou seja, e o desenvolvimento humano? Né? Onde está? E o meu papel como líder, como coach ou como personal, como influenciador de pessoas, influenciando na vida dessa pessoa e na família dessa pessoa. Justamente. Dependendo de como o cara chegar em casa, você muda lá você muda uma família quando você muda uma pessoa. Agora você me lembrou um negócio engraçado. Meu primeiro aluno de personal, cara, o dia que eu encontrei a esposa dele, ela falou assim, olha, lá em casa já não tem mais biscoito recheado no armário, você acabou com a nossa alegria. Porque o cara mudou tudo, né? Assim, as pessoas começaram a família dele começaram mesmo, o mindset, mudaram os as crenças hábitos. limitantes que eles, né, mudaram colocam, totalmente, sabe? Não, isso aqui não vai entrar mais, isso aqui, ó, o professor falou que é assim. Porque eu sou um cara que eu não vou encarar um faixa preta de 120 quilos e pura massa muscular. Eu sei que eu vou apanhar, entendeu? Então eu tenho que saber aonde é meu limite. Então se eu comprar alguma coisa que eu gosto de comer, que eu adoro carboidrato, por exemplo, e eu sou um viciadaço em carboidrato, já foi comprovado que isso é um vício terrível, né? Quase igual ao de um viciado em cocaína, eu vou comer. Então eu falei para ele, não tem, pronto, o cara não comprou, a mulher começou a reclamar, falou, professor, você está acabando com a nossa comida gostosa lá em casa, não sei o que eu falei, mas foram descobrindo outras coisas, né? Sim. E que também não é necessário, né? Você viver com tanta... Exato, você começa a tanto aprender... glúten, tanto carboidrato... Gordura trans e sódio e... Né? Na verdade, assim... Há um equilíbrio em tudo, né? Também. Tem tudo que bem, ter. Vamos comer. Não, mas não que você não nem pode atividade comer. física. Não precisa fazer também, sair fazendo atividade física toda hora, Tudo todo que dia. É exagero, mas não você dá regrar, certo. você se equilibrar, você realmente entender que é esse corpo aqui que foi te dado, Sim, só tem um. Só tem um, né? É a casa do seu espírito. Então, se você não cuidar direito, o espírito vai embora. E, normalmente, quando o espírito vai embora do corpo, acontece um negócio meio estranho, né? Que eu não quero passar por isso tão Também. cedo. deixa como tá. Essa coisa da tecnologia... Tecnologia e ser humano, né? Como um profissional de educação física pode se tornar indispensável nessa nova era? Eu acho que o profissional de educação física ele tem que parar de estudar só a parte técnica. Biomecânica é importante, anatomia é importante. Não estou falando que isso não é importante, Sim. mas isso é obrigação do profissional. Ele tem que ter essa qualificação. Ele tem que estudar recursos humanos, ele tem que estudar coaching, ele tem que estudar PNL. Ele tem que estudar coisas sobre pessoas. Emoções, aspectos emocionais. A própria Organização Mundial de Saúde define que saúde não é apenas o aspecto biológico, físico. É biológico, é emocional, é social, é intelectual e espiritual. Não sou eu que estou falando isso. A Organização Mundial de Saúde. Né? Então, acho que o profissional da nova era, ele tem que estar antenado nessas tendências, né? Que até a gente estava comentando sobre feel factor, né? Que é uma coisa que... A desconexão humana hoje é muito grande. E o futuro disso é essa nova conexão. Né? A gente estava falando de compartilhamento, né? As pessoas não têm mais posses, elas não têm mais as coisas para si, elas compartilham. Né? A gente estava falando do Uber, das bikes, dos patinetes, é tudo compartilhado. O próprio hoje. Spotify, né? A música. Exato. Um aplicativo que você sabe? vende a música de outras pessoas. O próprio Uber, eu não preciso ter o carro, né? O aplicativo em si, enfim, usa o carro das outras pessoas. Então, lógico, trabalhando com inteligência, mas na nossa área eu vejo isso como um perigo. Por exemplo, eu tenho filhos adolescentes. Sim. E há uma tendência, se você não tomar cuidado de cuidar desses jovens, deles ficarem em casa jogando videogame. Do PlayStation 3 para o 4, do 4 para o quarto no celular, do celular para a tela da televisão
E se Tela, bobear, se bobear um cineminha à noite. Ou seja... Não tem mais olho no olho, não tem mais toque, não tem mais abraço, sabe, não tem mais... se a gente não se policia em casa, a questão do vamos jantar. Ordem, o meu lugar para sentar na mesa, o da mãe, o do mais velho, o do mais novo, e a gente se curtir ali, que seja 20, 30 minutos, mas o olhar no olho e a atividade física. Né? Uma das exigências nossas em casa, por exemplo, é escolha, não tem que nadar, né? Já que a minha praia é a sua especialidade. É a natação, mas vai fazer uma atividade física. Tem que se movimentar. O movimento. Pode escolher skate, surf, que são esportes mais radicais, crossfit, o que for. Movimento. Mas o cara tem que se mover. Exatamente. Né? Tá certo, eu acho que é isso. Eu até publiquei no Instagram no domingo, ontem, né? Eu vi um menininho fazendo remo. O moleque rema melhor do que eu, Caio, com 2 anos de idade. 2 anos. Só que por que ele faz aquilo? Porque ele vê o pai fazendo aquilo. A mãe fazendo aquilo. Foi referência. Você entendeu? A outra filha tentando subir corda, pendurando na corda para lá e para cá. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que a gente não precisa ser atleta para influenciar os nossos descendentes, né, cara? Eu não tenho filhos, a galera pega no meu pé e fala, você não tem filho. O dia que você vê, você vai ver como é difícil, né? Porque você fala porque você não tem filhos. Eu falo, cara, mas não é questão de você ter que ser um atleta, você ter que ser um esportista de alto nível. É questão de você... O maior exemplo do seu filho é você mesmo. Dividir e aplicar esse tempo com ele. Dividir o tempo e aplicar, ou seja, participar das ações com ele. Exatamente. E não obrigar, né? Eu tomei muito cuidado enquanto ex-atleta, enquanto campeão de natação, de não transferir isso. As medalhas eu deixei em Santos, né, quando eu vim para São Paulo. Agora que eu coloquei lá no escritório, mas os meus já estão mais... Essa parte da competitividade, você fala, né? Então, um dos meus filhos não gosta muito, né, desse enfrentamento, mas ele gosta de fazer atividade. O outro já gosta mais do enfrentamento. Entendi. Né? Você vê, vai de perfil para perfil. Não dá para você falar, vamos fazer tal coisa, ou uma receita de bolo para cada um deles. Essa é a grande diferença também entre esporte e educação física, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre isso também, a educação física é uma coisa, esporte é outra. Todo mundo acha que é a mesma coisa. Então, a gente tem diferença no que é educação física, no que é atividade física, no que é exercício físico, no que é esporte e no que é desporto. Sim. Nós vamos falar sobre isso lá também. Todo mundo pensa que é a mesma coisa. Na verdade, são braços do movimento, né? Mas educação física é uma coisa muito mais profunda do que a gente possa imaginar. E que eu posso motivar e desmotivar justamente um aluno, um cliente, um filho, se eu não souber o conceito e a aplicabilidade desses segmentos. Justamente. Para mim é muito fácil falar do sucesso invisível. Eu venho dessa linha, eu acredito nesse mundo invisível, a Double Age cresceu por conta desse mundo invisível, na trilogia da verdade, do bem e do belo. A parte material veio como consequência de um cuidado da parte espiritual. E esse sucesso todo que as pessoas estão vendo da Double Age, hoje, aqui nesse mundo físico, né, matéria, já estava anunciado nesse mundo invisível. Respeitando todas as religiões, respeitando todas as crenças. Mas para mim é muito notório isso. A gente respeita essa crença de acreditar no mundo invisível. E aí o Rodrigo Rosa vai trazer, né, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, o sucesso invisível. Né? Até para gerar curiosidade mesmo nas pessoas, porque é um assunto que todo mundo fica meio comedido de falar, é o que vem dando certo para a gente, e acho que dando certo para mim também. Por afinidade aqui, né? Por que o Rodrigo Rosa está lá na Double Age? Porque eu tenho uma certa afinidade de missão, de valores, de propósito de vida, e ele aplica isso na educação física. Então, fez bem para o professor Caio, fez bem para o Rodrigo Rosa. Nós queremos que você também entenda e tome a sua decisão. Ninguém vai, né, olha, tem que ser dessa maneira, catequizar ninguém aqui dentro da Double Age. Mas a ideia é que você realmente
saiba até para você tomar suas decisões. O que você vai trazer para a gente de diferencial desse sucesso invisível? Como que você entende isso hoje? Nesse mundo louco, né? De material, tempo, egoísta. Eu acho que ao mesmo tempo que é simples demais, é profundo demais. A gente na semana retrasada, acho que foi na semana retrasada, tivemos um prêmio de um brasileiro que é cientista. Você deve ter visto isso, apareceu em tudo quanto é jornal. Esqueci o nome dele agora, porque eu sou ruim pra caramba de memória, mas a gente pega aqui no celular depois dá uma olhada. Ele recebeu um prêmio por justamente comprovar que esse diálogo entre a espiritualidade e a ciência, ele é o futuro das coisas. E que a gente vem já falando sobre isso, batendo nessa tecla, há uns 10 anos aí, pelo menos que eu te conheço, a gente vem falando pelo menos há uns 10 anos sobre isso. Então não tem mais como você separar o que é invisível do visível. É o que eu estava falando para você. Você tem o corpo e você tem o espírito. Você separa os dois, o que acontece? Sim. Morreu, né? Então há uma morte. Você se torna uma pessoa vazia sem essa essência espiritual. E não é questão da gente querer falar sobre religião, porque a religião nada tem a ver com isso. A espiritualidade é uma coisa totalmente independente da religião, né? A gente está falando sobre a conexão com essa energia invisível que a física quântica tanto explica. Então nós vamos falar um pouquinho sobre física quântica, nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. E a gente vai tentar chegar nas pessoas e mostrar para elas que tudo isso, na verdade, é o que sustenta a matéria, o que é material, ou seja, o dinheiro. Okay. Então, se você quer ganhar dinheiro, você primeiro precisa ganhar lastro espiritual, força espiritual, invisível. As pessoas não veem isso, mas elas sentem isso, né? Então, não foram poucas as vezes que eu pensei alguma coisa e isso se concretizou por forte mentalização. Então, como a gente começou a entrevista, né? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no topo. Mas quais são as ferramentas que você está utilizando para que você chegue no topo? Você está usando alicate para bater prego? Entendeu? As pessoas estão usando alicate para bater prego. Essas variáveis são muito importantes. Sabe? E eu sempre penso no aluno, né? Então, para ele não traçar um caminho que esse caminho, pelo menos o nosso aqui, né, demorou para chegar, sim, ele ir diminuindo esse tempo para ele entender realmente, caramba, eu não estou fazendo isso, ou eu posso fazer mais coisas, o que eu posso fazer para melhorar? Sim. Então, essas tendências, né? E aí, falando em tendências do mercado fitness, o que você traz, né, das modinhas, ou o que você vai falar dessa essência, né? A falta dessas tendências, ou essas tendências atrapalham? O que você vai estar trazendo para a gente Em primeiro lugar, eu respeito o Colégio Americano de Medicina Esportiva, né? Acho que eles são uma grande referência, todos nós temos eles como referência, mas são médicos, né? Então, tem gente que acha que eu sou meio polêmico com essa coisa, né? Mas quando eles colocam lá as fitness trends, não sei o quê, de 2019, cara, desculpa, wearable technology, né? Ou seja, tecnologias vestíveis. Aonde? Sabe? Onde que o cara... Tudo bem, a galera gosta de aplicativo, de relógio, de camiseta, mas isso serve para o professor facilitar o trabalho dele. Então, se você tem uma camiseta que ela tem eletromiografia, ela mede a temperatura do seu aluno, ela mede o batimento cardíaco, você tem o cara na tua tela ali, né, como se você estivesse fazendo uma ultrassonografia em tempo real com ele ali, né, com eletromiógrafos, né? Então, assim, olha, puxa, você está ativando um pouco mais o seu peito esquerdo, né? Dá uma ativada um pouco maior no seu peitoral direito, no supino, vamos supor. Pô, isso é sensacional. E tem professor achando que não vai perder espaço para o aplicativo. Muito pelo contrário, porque na verdade, ele não está se atualizando. Então, eu acho que pode ser uma tendência, assim, do mercado? Pode. Mas a maior tendência do mercado, eu acredito que seja a espiritualidade. Né? Essa coisa que a gente falou do feel factor. Né? Então, não adianta você saber de tudo quanto é tecnologia, você saber como funciona um smartwatch, como funciona uma tecnologia vestível, se você não sabe de ser humano. Entender esse ser humano. Exato. Então, eles colocam lá, em segundo, uma coisa fantástica, Small Group Training. Ou seja, treinamento em grupo. O que é um treinamento em grupo?
Ninguém mais aguenta compartilhar as coisas só virtualmente. O cara chega num box de CrossFit, ele chega numa aula de pequenos grupos, ele faz personal com uma pessoa a mais que seja. Ele já tem uma pegada diferente, que ele quer compartilhar as conquistas dele, pessoalmente, ali olho no olho, espírito com espírito, carne com carne. O cara não quer mais só colocar no Facebook, fazer check-in na academia, dizendo que ele está puxando ferro, está pago. Olha o sono das pessoas, olha a mentalidade das pessoas. Está pago o quê? O que está pago? Sabe? Por que não coloca minha dose diária de amor próprio? Sim, no pain, no gain. No pain, no gain fica grande porra. Sabe? Essas coisas eu não vou nem falar, porque senão a entrevista vai para um lado muito pesado. Pode falar. Não, então, a galera vai querer sair correndo. Para você, né, a essência do personal trainer moderno, o que você acredita hoje? Cuidar de pessoas. Eu acho que a gente tem uma capacidade tremenda de transformar vidas. Eu acho que a educação física é a profissão mais importante de todos os tempos. Porque, assim, a primeira coisa que um profissional de educação física faz é transformar uma vida. Perfeito. Quando você entra em contato com o seu aluno, se você não tiver isso em mente, você não vai ser um profissional de sucesso. Então, tem gente que fala assim, eu quero ser personal porque personal ganha bem. Esquece. Você tem que ser personal porque você quer transformar a vida de alguém. Perfeito. Aí o dinheiro vem. Porque se você transforma a vida, essa pessoa fica feliz. Quando a pessoa fica feliz, o que ela faz com você? Esse aqui é o Rodrigo, ele é meu personal trainer. Sim. Ele é bom. Ele me ajudou a fazer isso. E aquela máxima, né? Gratidão gera gratidão. Gratidão gera gratidão. Lamúria gera lamúria. E aí você vai ter vários alunos porque você transformou várias vidas, entendeu? E aquilo perdura. Então eu tenho hoje um aluno de personal, por exemplo, ele fez judô comigo quando era criança. Sabe? O menino está treinando personal comigo hoje, a mãe dele faz personal comigo hoje. Um aluno que você fideliza, isso eu vou falar também no curso, já estou dando um spoiler aqui, ele vale 6 vezes mais do que um aluno que você tem que conquistar. Você tem que gastar, você tem que investir 6 vezes mais para você captar um novo aluno. Ele mantém com você, ainda traz a família e outras pessoas. E amigos e pessoas que vão olhando que ele está mudando, que ele está se transformando, não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, socialmente, que é aquilo que a gente falou. A gente tem que gerar uma transformação integral e integrativa. Então, eu acredito que essas tendências aí que a American College coloca, eles não colocam práticas integrativas de saúde, né? Complementares de saúde. Podia dizer que a gente está mais preocupado com a forma do que com realmente a essência. E, justamente. E se eu for atrás dessa essência do personal, basicamente seria tornar pessoas felizes. Tornar pessoas felizes, justamente. Eu acho que a gente tem uma ferramenta preciosa nas mãos. Né? Os professores de educação física de hoje, muita gente cai de paraquedas na faculdade de educação física porque é mais barato, porque de repente, eu gosto de esporte, então eu vou estudar educação física, né? Mas eu acho que a nossa capacidade de liderar pessoas para um caminho rumo à felicidade, ou seja, rumo ao topo, que quem não quer ser feliz? Fala para mim. Sim. O cara, ele pode ter tudo na vida, mas se ele não tiver saúde, de que adianta fortuna, carro, casa, tudo, se ele não tiver saúde? Então, o nosso bem mais precioso. Conflitos, né? A doença, a saúde e o financeiro. Né? Mas a base de tudo é a doença. Se eu não tiver... Né? A base de tudo é a doença. Se eu não tiver saúde... Você não vai ter mais nada. Show. Olha que interessante, né? Então, nós vamos estar esse final de semana, entre todo o ano, discutindo algumas dessas variáveis que nós levantamos aqui na entrevista, junto com o professor Rodrigo Rosa. Eu gostaria de chamá-los, né, para o meu canal do YouTube, mas o professor Rodrigo Rosa também tem o Instagram dele, né? Insta e Face só. O Insta e o Facebook, e lá vocês também conseguem acompanhar os artigos, o que realmente ele vem discutindo, o que ele vem pensando aí de novidade para 2019. Eu até queria que você tem de cor aí o arroba rumoautopo.oficial. E no Face? Mesma coisa. Fanpage, Rodrigo Rosa, meu Facebook, né? Pessoal, pode também curtir lá e seguir, que a gente também dá follow back. Mas a minha página profissional é rumoautopo.oficial nas 2 redes. Conto com a presença de vocês. Gratidão.